O Zoro derrotou o King, aprendeu a usar o Haki do Rei, controlou com perfeição os poderes de Ema e agora é um dos homens com a recompensa mais alta do mundo de One Piece. Pensando assim, a gente pode facilmente colocar ele entre os personagens mais fortes desse mundo. Mas mesmo o Zoro estando tão poderoso assim, ainda tem uma galera que bota ele no bolso, derrota ele. E alguns com facilidade. Assiste o vídeo até o final que eu vou te mostrar quem consegue solar o Zoro atualmente. E olha, tô até vendo que o último personagem vai dar uma treta nos comentários, mas bora lá conhecer todos eles. Luffy. E pra dar início a essa lista, nada é melhor do que a gente começar com o óbvio, Monkey D. Luffy, o capitão do próprio Zoro. Eu me arrisco a dizer que até mesmo o Gear Force do Luffy ainda conseguiria bater de frente com o Zoro, ou até mesmo derrotá-lo com uma certa dificuldade. Mas na quinta marcha, o Luffy fica num nível de poder completamente fora do comum. A lista de habilidades e poderes que o Luffy possui nessa forma vão muito além das capacidades do Zoro. Primeiro que na questão de velocidade e força, o Luffy tem um aumento exponencial nesses atributos. Sua velocidade é tão grande que ele se safou de uma luta contra Rob Lute sem ser acertado uma única vez. Em relação à sua força física, ele venceu o Lute com um golpe bem dado, e ainda conseguiu segurar o Kaido na sua forma de dragão com facilidade. Sem contar que ele ainda pegou o Kaido e brincou de pular corda com ele, olha só. O que é um feito absurdo fazer essa brincadeira com a criatura mais forte do mundo. Já em relação aos poderes dele, o Luffy consegue transformar tudo que toca em borracha. Então sua velocidade, ele facilmente poderia neutralizar o ataque do Zoro em borracha e tirar qualquer dano que o espadachim causaria nele. Seu poder vai até onde sua imaginação possa alcançar. Então caso o Zoro ainda supere o poder de despertar da fruta do Luffy, Luffy ainda poderia usar os poderes para neutralizar qualquer ataque da espada do Zoro. Sendo assim, é quase impossível imaginarmos um futuro no qual o Zoro vença o Luffy. A não ser que o Haki do Zoro supere o próprio Haki do Luffy. E visto que ele não sabe usar o Haki do Rei com facilidade, então podemos dar um ponto para o Luffy nessa questão também. Mihawk. Tá aí um cara que vai gerar muita polêmica nesse vídeo. Drácula e Mihawk ainda detêm o título de melhor espadachim do mundo, mas mesmo assim ainda tem gente que acredita que o Zoro é capaz de bater de frente com ele atualmente, principalmente após ter derrotado o King. Porém, não é bem assim que funcionam as coisas, né? O Mihawk é um completo monstro em combate. Antigamente, ele batia de frente com o próprio Ruivo nos duelos, sendo que Shanks ainda tinha os dois braços. E olha que Shanks é o melhor usuário de Haki do Rei do mundo. Então não é loucura cogitar a possibilidade dele ter o Haki do Rei tão poderoso a ponto de rivalizar com Shanks. Mesmo depois de ter derrotado o King, Zoro nunca sequer cogitou a ideia de reivindicar seu posto como o melhor espadachim do mundo. Muito pelo contrário, ele na verdade continua treinando e buscar formas de aumentar o seu poder de luta. Ou seja, ele sabe que ainda não está no nível de Mihawk. Fora que, mesmo após o governo vendo que o Luffy despertou sua fruta e ainda mais perto de alcançar o One Piece, eles ainda deram uma recompensa maior para o Mihawk em comparação com a recompensa do Luffy. Mas é claro que, agora que o Zoro sabe usar o Haki do Rei, ele está dando passos largos para tomar o título de melhor espadachim do mundo. E aí, você está ansioso para ver essa luta? Zoro vs Mihawk, Barba Negra. Marshall D. Teach é um homem que em muitas ocasiões é subestimado pela galera, principalmente por se dar mal na maioria dos combates, ou então sair fugindo com medo de alguém, mas ele guarda poderes inimagináveis em seu arsenal. O cara tem simplesmente duas das frutas mais fortes da obra, ele tem a Logia mais forte de todas, e também a Paramécia mais forte de todas. Você se lembra do que o Barba Branca foi capaz de fazer na Guerra dos Maiorais? Então sabe o poder que o Teach tem em suas mãos agora. A Yami Yami no Mi é quase um coringa em meio a isso tudo, pois além de ser capaz de sugar tudo o que está em seu alcance, ela é capaz de anular os poderes de qualquer outra fruta. Como exemplo disso, nós temos a vez em que ele anulou os poderes do tremor emitidos pelo próprio Barba Branca. E se engana quem pensa que Barba Negra só vive de Akuma no Mi, porque ele também é um forte combatente, a ponto de ter conseguido criar a cicatriz no olho de Shanks. E o Shanks disse que não foi de forma desprevenida. Pode parecer que o Zoro conseguiria cortar com facilidade o bucho do Barba Negra, mas dada toda a história, toda a representatividade que o Barba Negra tem, e por ser um vilão final, podemos concluir que o Zoro não dá conta de Teach. Monkey D. Dragon. Ao que tudo indica, Dragon é usuário de alguma fruta relacionada ao clima.
pois sempre que ele deu as caras, o clima do ambiente se alterou completamente, seja com raios iguais a que ele jogou sobre a plataforma de execução, ou com os ventos que ele jogou para favorecer a fuga do Chapéu de Palha em Loguetown. Ou seja, está claro que Dragon possui uma fruta capaz de direcionar o vento. Sendo assim, é possível que tenha sido ele o homem por trás da destruição da frota de navios de Chique, o Leão Dourado, na Batalha de Edgewar, na qual o Leão Dourado perdeu metade da sua frota por uma misteriosa ventania. Além de possuir uma Akuma no Mi com um poder completamente destrutivo, tudo indica que ele tenha a capacidade de manifestar o Haki do Rei. Afinal, ele é líder do exército revolucionário, o que consequentemente lhe dá as características de um rei, fator necessário para despertar esse Haki, né? Então, somando os poderes da sua fruta, o seu possível Haki do Rei e por ser líder da maior oposição ao governo, é certo dizer que ele é um dos homens mais fortes do mundo, superando o próprio Roronoa Zoro. E se ele quer derrubar o governo, não vai ser com belas palavras não, ele tem que ter muito poder, ainda mais para comandar um exército que quer fazer esse feito. Akainu. O Akainu é muito mais forte do que você imagina. Tem muita gente subestimando bastante os poderes dos almirantes. Eu concordo em partes com isso, porque não vimos exatamente os poderes dos almirantes com total poder. Não sabemos a escala ainda. Mas no caso do Akainu não tem como subestimar. A gente pode dizer que ele foi o cara da guerra de Marineford, o vencedor. Ele teve 2 embates diferentes com o Barba Branca, o homem mais forte do mundo. E a gente pode até dizer que ele saiu vencedor dos 2 confrontos. Se bem que o Barba Branca deu uma porrada lá que mandou o cara lá pro meio da terra, né? Mas enfim, no primeiro ele acertou parte superior do corpo de Newgate, fazendo ele ficar completamente desgastado. No segundo embate, o Barba Branca estava até mais forte do que anteriormente, pois estava com o gatilho da raiva, algo que com certeza faz alguém ficar extremamente poderoso. Só que mesmo assim, o Akainu conseguiu acertar um ataque tão avassalador que estourou a cabeça do Barba Branca. Olha só isso. Sério, o corpo do Barba Branca a princípio deveria ser tão rígido, claro que em Marineford ele já não tinha mais aquela resistência de jovem, que pudesse ser comparada à do Kaido, mas esse golpe do Akainu foi tão potente que eu não duvido que o Kaido sofresse bastante com esse golpe também. Então, na minha análise, o poder ofensivo do Akainu é extremamente apurado, o que me leva a crer que ele seria um adversário formidável para monstros como Kaido, Big Mom e Barba Branca no auge. Então, se ele é tão poderoso assim, eu ainda acredito que o Almirante é mais forte do que o Zoro, principalmente porque ele é o homem mais forte da marinha, então não faria muito sentido se ele fosse mais fraco do que um comandante Yonkou. No mínimo, ele tem nível Yonkou. Shanks. Na minha opinião, ele é o homem mais forte desse mundo atualmente. Eu acho que na opinião de todo mundo que acompanha o mangá também. O Shanks, além de sempre ter duelos intensos na espada com Mihawk, ele demonstrou recentemente grandes feitos com o Haki do Rei. São feitos incríveis, desde encurralar Almirante a quilômetros de distância com o Haki do Rei, derrotar o Kid e o Killer com um só golpe e muitos outros feitos. Com certeza ia ser muito bacana assistir uma luta entre os dois, afinal o Zoro conquistou muita força depois de lutar contra King, mas o problema é que o Shanks no manejo do Haki do Rei avançado tá bem melhor que o Zoro. Só de pensar nas diversas colisões que eles podem fazer, eu já fico imaginando o Shanks obliterando o Haki do Zoro. Fora que o Haki da observação do Shanks é muito avançado, e o Zoro não tem o Haki da observação avançado. Ben Beckman. Ai, por que eu fui colocar esse cara na lista? Mas eu sei que vai dar treta, né? Bom, o Ben Beckman também é outro cara que parece muito pouco, mas na minha opinião, ele é o comandante Yonkou mais forte de todos atualmente. Se você acha que o King, Marco ou até mesmo o Zoro é o comandante mais forte, você pode estar completamente enganado. Saber o real poder do Ben Beckman é um pouco difícil, dado o fato de ele quase nunca aparecer na obra. Porém, existem 2 indícios que me fazem colocá-lo como o mais forte. Primeiro é que seu Haki do armamento é provavelmente um dos mais fortes da obra. Ben Beckman, mesmo sem possuir uma Akuma no Mi, foi capaz de cortar o braço de Kid com uma certa facilidade. Já em Marineford e no filme One Piece Red, Beckman fez o próprio Kizaru se intimidar perante sua pistola. E olha que estamos falando do Kizaru que chegou a se oferecer para lutar contra Kaido e Big Mom em um ano. O segundo indício é por conta da seguinte frase que a marinha disse uma vez: os piratas do Ruivo são os mais equilibrados em termos de poder. Com base nessa afirmação, a gente pode dizer que não existe ninguém no bando dos Ruivos com poder muito acima do outro.
Logo podemos afirmar que não existe tamanha disparidade entre os poderes de Shanks e Ben Beckman, que é o seu imediato. Então, já que eu falei que o Shanks é o homem mais forte desse mundo, e dado a suposição de que Ben Beckman é tão forte quanto ele, ou quase quanto ele, eu coloco o comandante dos ruivos nessa lista. Mas eu acredito que é questão de tempo até o Zoro superá-lo. E aí, será que os dois vão travar uma luta? E eu sei que o Zoro é conhecido como o Solador, mas se tem um poder que bate de frente com o Zoro, Ben Beckman, o Ruivo, contra qualquer um, é o poder da inscrição com as notificações ativadas. Se você quiser acessar mais vídeos de One Piece, ter acesso a 2 vídeos por semana, então se inscreve no canal Nerdficando. Estou trazendo 2 vídeos de One Piece pra você. E aí, você já deixou o like no vídeo, né? Com certeza, informações como essa você não encontra em qualquer lugar. Então assiste os vídeos que estão passando na tela. Garanto que você não vai se arrepender. É mais informações de One Piece pra você. Falou!